Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu queria começar essa ministração, falando algo importante. E é o tema central da nossa ministração, o poder de meditar na palavra de Deus. Como é algo importante, eu queria que você prestasse atenção. E só recapitulando um pouco da nossa ministração passada, nós falamos sobre a importância da Bíblia, a importância dela no mundo de hoje. E nós chegamos na seguinte conclusão, que a Bíblia ainda é tão atual quanto foi escrito antigamente. Não mudou nada. Os mesmos princípios é verdadeiro ontem, hoje e amanhã será. Amém? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Vamos ler comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: E desde menino você conhece as sagradas escrituras, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Eu não poderia perder essa chance, de falar a respeito disso. E em que sentido eu queria falar para você? É sobre as sagradas escrituras. Veja só que versículo poderoso que Paulo está afirmando a Timóteo. Timóteo, quando criança, ele já sabia das sagradas escrituras. Eu sei que parece uma loucura você pensar numa criança que sabe da Bíblia, mas eu lhe garanto, os judeus têm sim essa frequência em as crianças aprenderem a Bíblia, porque é doutrina, é um estilo de vida, é o estilo dos judeus, amém? E isso também implica para nós. Para mim ainda não, mas eu creio em nome de Jesus que será algum dia. Em que sentido? Se você tem filhos pequenos, amém? Quem tem filhos pequenos? Glória a Deus. Sabe, você deveria pegar esse versículo como exemplo, porque Paulo está dizendo algo poderoso. Instrua os pequenos na palavra de Deus, amém? E não só isso, irmãos, mas olha qual a afirmação poderosa que Paulo está fazendo, que Timóteo sabia das sagradas escrituras, as quais lhes podia dar sabedoria para a salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Talvez você até imagine que a criança, por ela estar por aqui ou por ali, ela não está entendendo. Irmãos, o importante é, se a criança está no culto, se a criança está na célula de crianças, eu lhe garanto, talvez ela nem compreenda tudo, mas em algum dia a fé dela irá florar. Assim como temos frutos no tempo certo, as crianças ouvindo a palavra de Deus, eu lhe garanto que um dia essas crianças serão salvas por meio da palavra que ela ouviu desde pequena. Amém? E você sabe, é um dever de nós como os cristãos mais velhos ensinar os mais novos na palavra. Isso tanto se aplica para crianças como para novos convertidos. Amém? Eu creio em nome de Jesus que todos aqui já foram novos convertidos, aqueles que já aceitaram Cristo, confessaram e que passaram pela cursão. Todos foram instruídos na palavra de Deus. Mas eu creio em nome de Jesus que não ficará só nisso. Mais pessoas irão ser acrescentadas, porque eu creio em nome de Jesus que este ano é o ano da casa cheia. Amém? Você sabe, uma coisa maravilhosa que eu aprendi sobre essa ministração é que a palavra ela tem o poder para transformar, para mudar a vida das crianças. Amém? Vou te dar um exemplo interessante. Você sabe como era que as crianças judeias aprendiam a palavra? Vou lhe explicar. Os judeus, os mais velhos, os rabinos, os mestres, eles faziam toda a ministração, a Bíblia, na lousa, e sobre a lousa eles passavam mel. Olha só que coisa interessante. E pediam para as crianças ler tudo aquilo que estava escrito, e quando terminasse, passasse o dedo no quadro e botasse na boca. Aí você pode se perguntar, mas que costume estranho.
Não era um costume estranho, era algo da rotina deles. Para que eles queriam, para que eles faziam isso? Era para crianças aprender que a palavra de Deus é tão doce quanto o mel. Para que toda vez quando eles se lembrassem do mel, se lembrassem também da palavra de Deus. Isso é um costume da tradição judaica até hoje. Não é maravilhoso com uma cultura dessa? Aleluia, irmãos. Aleluia. Você sabe, outra coisa interessante que eu tenho para me dizer para você hoje é: invista tempo no seu filho, na criação do seu filho. Talvez você tenha o tempo corrido, mas você sabe, leia um versículo com seu filho. Um dia por hoje, um dia, só basta um versículo por dia. Na hora quando você for sair, cubra a criança de oração, ensine ela a orar, porque eu lhe garanto, futuramente, tudo isso que você está passando, esse tempo gasto, que não é um tempo gasto, mas é um tempo de edificação para a sua criança, para o seu filho, irá florar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amém, irmãos. Eu queria falar algo interessante, né? Talvez você possa ficar um pouquinho com o coração fechado para mim, mas eu creio em nome de Jesus que não vai acontecer isso hoje. Abre o seu coração para o que eu vou falar. Você sabe qual é a principal característica de um judeu? É porque eles leem um livro. Eles são conhecidos como o povo do livro. Amém? E ser cristão implica também em quê? Ser o povo do... Qual livro? Bíblia, leia a palavra. Isso não é mensagem de condenação, é uma mensagem de edificação para você. Sabe, gaste tempo hoje na Bíblia. Eu não entendo tudo que a Bíblia tem. Eu lhe digo, nem eu também compreendo tudo que a Bíblia diz. Porque se eu compreendesse tudo que a Bíblia diz, toda a majestade de Deus, toda a glória de Deus na Bíblia, eu já seria arrebatado há muito tempo. Mas eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje você vai ser edificado pela palavra de Deus por meio do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Salmo capítulo 39. Fala assim nesse versículo de Salmos, diz: e o meu coração se esbraseou quando eu meditava na palavra. Olha só que versículo poderoso. O que nós podemos tirar aqui de fundamental importância? É que quando eu medito na palavra de Deus, o seu coração vai se enxamear de fogo. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Davi fala nesse versículo o seguinte: quando ele estava meditando. O que é meditar, irmãos? Talvez você nem saiba o que é meditar. Meditar é eu estar com os olhos fincados na palavra e toda hora eu estar confessando, e ao mesmo tempo estando crendo que aquilo é uma verdade. Você sabe, na medida em que eu medito na palavra de Deus, o meu coração vai se enchendo e você sabe, vai pegando fogo a tal ponto que você não consegue mais segurar e consegue dar um glória a Deus, um amém, um aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu queria falar algo interessante para você também, né? A respeito disso. Você sabe, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós falamos aquilo que vem no nosso coração. E é tão interessante isso, irmão, essa questão, por quê? Porque a Bíblia também vai dizer, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Olha só que versículo também poderoso. Ou seja, quanto mais cheios da palavra, mais medito nela, mais o meu coração é enxameado de fogo. E quanto mais o fogo ardente no seu coração está pegando fogo, você não consegue se segurar. E você, irmãos, fala, não simplesmente uma palavra comum, mas a palavra de vida. Você sabe, existe até no grego uma palavra muito interessante, que é o remas, que significa palavra viva. Quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, o rema de Deus começa a fluir na sua boca. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. E eu queria que os irmãos agora fossem lá para Josué. Aleluia. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da arca, perto da margem. Aleluia. Eu queria falar algo importante a respeito disso, que
você sabe, os sacerdotes carregavam a arca de Deus. E a arca representa, você sabe, a presença de Deus. Hoje parece um pouco mais estranho, mas nós somos a arca de Deus. E não só interessante, dentro da arca se guardava 3 objetos. O cajado de Moisés, é o cajado, né? O cajado, uma porção de farinha, se eu não me engano, e os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Você sabe, eu quero que você preste atenção nessa questão, que as tábuas da lei hoje não em si salvam ninguém, nunca salvou ninguém, na verdade, né? Mas eu quero que você tire as tábuas da lei para você pôr as tábuas da palavra de Deus. Hoje as tábuas da palavra de Deus é simplesmente você buscar na palavra de Deus. Você sabe, quanto mais eu como do Logos de Deus, da palavra escrita, da Bíblia, mas o rema de Deus vai fluir sobre você, vai fluir por meio da sua boca. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. E agora vamos lá para Salmos. Diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. Amém? Todos encontraram? Diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nela leis eles meditam. E nessas leis eles meditam. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto aos tempos certos, e as suas folhas nunca murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Olha só que versículo maravilhoso. Você sabe, o versículo 2 diz que as pessoas tinham prazer na palavra de Deus, na lei de Deus. E não só isso, como eles meditavam nela. E é o tema central da nossa ministração, não é? O poder de meditar na palavra de Deus. Você sabe, quanto mais eu medito no Logos de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, mais você é parecido com a árvore plantada a um rio. Você sabe o que é o rio? Aqui que está dizendo? É a palavra de Deus. Por incrível que pareça. Sabe o que é a árvore? A árvore é você. Mas o que acontece se uma árvore ficar sem água? Morre, entendeu? Do mesmo jeito é nós cristãos, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Até mesmo porque Jesus diz assim: se vocês comerem de mim ou beberem de mim, de dentro de vocês fluirão um rio de água viva. Ou seja, isso nos traz justamente para esse capítulo aqui de Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha só que coisa interessante. E eu digo, as suas folhas nunca murcharão diante do Senhor, porque a palavra de Deus também é nutriente para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Agora vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Queria falar algo para você. Você sabia que todos os eventos do Antigo Testamento eventos inspirados para que você possa tomar posse de alguns aspectos ali, que hoje eles servem de lição para a nossa vida. Ou seja, hoje você pode olhar para o Antigo Testamento aos olhos do Novo Testamento e você crê no nome de Jesus. Você sabe, hoje você nem deve ler o Antigo Testamento como forma de lei, mas como forma da graça, ou seja, como uma visão de quem nasceu de novo. Você sabe, as pessoas, principalmente algumas igrejas, não as condeno, mas algumas igrejas falam do Antigo Testamento como lei. Sabe, verdade, tem esse aspecto, sim, da lei do Antigo Testamento. Mas principalmente Deus se mostrou graciosamente também naquele tempo. Naquele tempo que parecia só lei, só condenação. Mas tem aspectos, eventos do Antigo Testamento, que se você pegar a Bíblia traduzida do original para cá, você vai ver que lições maravilhosas nós podemos aprender e aplicar na nossa vida. Amém? E eu quero que a gente leia aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Amém? Você sabe, assim como Paulo tinha convicção
que aquelas coisas, aqueles eventos aconteceram como um exemplo para que eles não viessem cair nas mesmas coisas, também serve para a gente. Hoje você deve pegar o Antigo Testamento e tirar lições. Eu não digo lições na forma humana, mas o que fazia com que aqueles homens errassem, você sabe, que não venha ser também o nosso modelo também de condução, para que a gente não venha a errar hoje. Olha o Antigo Testamento, histórias maravilhosas que a gente tem. Você sabe, tem histórias lá, irmãos, que eu acredito que nem em filme hoje em dia não consegue fazer aqueles eventos acontecerem, irmão. Chuva de comida no céu, irmãos. Um mar que se abre. Que coisas espetaculosas aconteciam, irmãos. Eu fico imaginando aqueles eventos até hoje, imaginando como é que seria uma chuva de comida. Por incrível que pareça, quando eu leio o Antigo Testamento, eu olho com a visão da graça e fico imaginando, meu Deus, você é tão gracioso, tu, Senhor, naquele tempo com as pessoas, e mesmo assim as pessoas reclamavam, mas o Senhor sempre exerceu misericórdia e graça naquele tempo. O Senhor poderia simplesmente, assim como qualquer um de nós aqui, no primeiro momento em que alguém reclamasse, vou desistir, vou embora, não dá para mim mais não. Mas o Senhor não desistiu daquele povo, e tem uma promessa para eles também, que muitos judeus também irão se converter a Jesus Cristo, irão se confessar a Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para Josué. Eu quero te mostrar um desses eventos, um desses eventos maravilhosos. Voltando para Josué de novo. Capítulo 15. Versículo 16 e 17. Josué capítulo 15, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo aí, diz assim. Caleb disse: eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat-Sefé. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Axa em casamento. Amém? Você sabe, na Bíblia nada é escrito por acaso. Todo nome tem significado. Talvez você pense que o seu nome não tem significado, mas tem sim. O meu significa homem forte. Antônio Carlos, homem forte. Amém? Glória a Deus. E aleluia. Glória a Deus. Você sabe, na Bíblia também nome de montanhas tem significado, nomes de rios tem significado, nome de cidades tem significado. E tudo isso é para que você possa aprender coisas maravilhosas que a Bíblia pode te ensinar. E eu queria que a gente pegasse alguns nomes da Bíblia, principalmente desses 2 versículos que a gente falou. O primeiro é Kiriat-Sefé. O que significa Kiriat-Sefé? Significa cidade do livro. Amém? E tem o nosso segundo nome que eu queria que você preste atenção. Otoniel ou Otniel. Significa leão de Deus. O pai que bota o nome de um filho deste jeito tem uma visão maravilhosa. O nome desse, eu aposto que a criança deve ter feito algum barulho estranho ali, que parecesse com o rugido de um leão. E o pai diz, é leão de Deus, não tem condição. Um pai e uma mãe que botam o nome de um filho que tem um significado desse, é porque o pai e a mãe têm visão, além do alcance. Aleluia, amém, irmãos? E temos o nosso terceiro personagem, que é Axa. O que significa? O nome parece um pouco estranho para hoje em dia. Tornozeleira. Tornozeleira para muitos remete o quê? A pessoas que foram presas e usam tornozeleira, sim ou não? Mas deixa eu te falar, na Bíblia não tem nada a ver com isso. Pelo menos não nesse sentido. Significa simplesmente uma joia que era posto no pé. Eu não sei se você já chegou a ver uma mulher com umas... Eu não sei como é o nome daqueles negócios que bota na perna. Uma joia, né? Que bota... essa daí mesmo. No pé. E na Bíblia significa tornozeleira aquilo. E você sabe...
tudo que remete ao pé significa tomar posse. Lá em Josué capítulo 1, versículo 3 vai falar: onde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei bem sucedido e tomarei posse. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Mas agora a gente vai destrinchar o que significa cada nome esses 3 nomes. O primeiro eu já falei, né, que foi o da Axel. O primeiro significado mais importante aqui, pelo menos é o que eu já falei, né, que significa tomar posse. O segundo que eu queria falar era de Criat Sefé, que significa cidade do livro. E o terceiro vai ser Otniel. Você sabe, existe uma mensagem profética aqui. Uma mensagem profética aqui. Talvez você não conseguiu enxergar aqui. Mas Otoniel significa leão de Deus. E você sabe quem foi que ganhou esse nome também na Bíblia? O próprio Jesus. Não é maravilhoso? E onde está escrito isso? Lá em Apocalipse capítulo 5. Que vai falar que não se achou ninguém digno aqui na face da terra que pudesse abrir o quê? O livro. Olha só que coisa interessante. Aqui fala que Otoniel tinha que conquistar qual cidade? A cidade do quê? E lá em Apocalipse vai falar que Jesus, o leão da tribo de Judá, conquistou o quê? O livro. É uma mensagem profética aqui. Amém? Aleluia, irmãos. Você sabe, Jesus e Otoniel tiveram isso em comum. Todos os dois tiveram que conquistar o livro. E todos os dois tinham que ser por mérito. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você sabe, isso é maravilhoso porque a Bíblia vai nos dar, não uma lição de moral simplesmente, mas vai te dar significados de coisas para que você possa levar para a sua vida. Você sabe? E quando eu digo você deve conquistar o livro, o que eu estou dizendo? Que você deve o quê? Ler a Bíblia, o livro. Que coisa maravilhosa, não é? Você sabe? Por que muitas vezes alguns cristãos dizem: por que eu não consigo falar de Deus? Eu vou falar com todo amor, irmão. É porque você não está lendo o livro. Por que às vezes nós não conseguimos expressar Cristo no falar? Porque está faltando o quê? Leitura. A leitura do livro. Não é interessante isso? Aleluia, irmãos. Mas eu quero te falar agora de um quarto nome aqui, que está bem acima. Versículo 15. Leia aí comigo. Versículo 15. Versículo 15 vai dizer assim: de lá foi atacar o povo que vivia em Derbe, a cidade que antes era chamada de Criat Sefé. Você sabe, quando Otniel conquistou a cidade do livro, eu fico imaginando assim, o significado do nome Criat Sefé não era bonito, cidade do livro, mas ele botou um nome Debi. Que é Debi? Debi significa oráculos de Deus, palavra viva. Deixa eu te falar uma coisa. No momento em que tu conquista o livro, eu te digo uma coisa: a palavra viva irá fluir na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Quando você conquista o Logos de Deus, o rema de Deus fluirá sobre a sua vida. Não vai haver rema, não vai haver palavra viva sem antes nós conquistarmos o Logo de Deus. Amém? Sem antes nós conquistarmos a palavra de Deus. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, que a partir de hoje você irá ver a Bíblia com outra perspectiva, com outro estilo. Não sei dizer qual a palavra certa, mas eu creio em nome de Jesus que este fogo ardente, quando você lê a palavra de Deus, venha queimar e queimar a tal ponto que o Logos de Deus comece a transparecer o rema na sua vida. Amém, irmãos? Que o seu coração fique enxameado da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Mas
deixa eu te falar uma pergunta que eu acredito que você tem a resposta. O que é que nos impede de nós conquistarmos o livro? Sendo bem sincero. Começa com C. Não, mentira. Não é como eu penso, não. Começa com I. Entretenimento. Não vou falar esse nome aqui porque vou nas mídias sociais. Vou falar do meu linguajar, irmão. Redes sociais, mídias sociais. Você sabe? Existem pessoas. Na verdade, eu não posso cobrar de ninguém que está lá fora. Sabia disso? Existem cristãos que passam a maioria do dia em redes sociais. Ah, meu Deus, ela está vestindo um vestido horroroso. Que maquiagem feia. Eu jamais faria isso. Começa a forçar a vida dos outros. É engraçado, se a gente for... É engraçado... Eu digo assim, homem e mulher, viu? Não volta pensando que eu estou falando de mulher. Eu de homem e mulher. Não, realmente fala de outras coisas. Mas eu vou falar de outras questões. Aleluia, exatamente. Você sabe, às vezes o homem também pega as coisas, o celular, só para mexer em porcarias. Perdoe o nome por dizer. Só para mexer em besteiras. E acabam o quê? Passando horas e horas. E quando vai ler a Bíblia, qual é o primeiro aspecto que vai dar num cristão quando vai ler a Bíblia? Sono, fome, dor de cabeça. Vai aparecer tudo, irmão. Todo tipo de coisa ruim vai aparecer. Mas sabe por quê? É porque você tem que fazer o oposto. Primeiro você se alimenta com o Logos de Deus, para depois vir o Rema de Deus, para que você não venha passar o dia inteiro mexendo em celular. Nós, Davideiros, somos contra celular, sim ou não? Não, não somos. Nós somos contrário a uma pessoa passar o dia todo no celular mexendo em redes sociais ou em qualquer outra espécie de coisa que for fazer. Sabe, você tem que usar o celular como uma arma contra o diabo. Você, eu não vou ler a minha Bíblia porque está lá em casa. Beleza, concordo com você. Mas será que no seu celular não dá para baixar uma Bíblia, não? Às vezes você tem a arma mais poderosa do universo no seu celular e você nem usa. Sabe por que muitas vezes nós sofremos com coisas, com ataque do diabo? Porque justamente nós não estamos usando a arma mais poderosa e mais eficaz do universo, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos. Vamos lá para 1 Coríntios. Aleluia. Irmãos, é interessante, né? Porque tem coisas na Bíblia que você vai ler e você não vai entender nada. Principalmente tem coisas que Jesus fala e você, meu Deus, o que significa isso? Deixa eu te falar, eu vou te dar um pequeno exemplo. Aconteceu um caso lá na Bíblia, lá que fala-se de perdão. E Pedro, você sabe como é Pedro. Pedro, quando é para se calar, ele fala. Quando é para falar, ele se cala. Ele é o 8 e 80. E é interessante que Pedro vai lá e diz: Senhor, quanto nós temos que perdoar a pessoa? E Jesus responde: 70 vezes 7. É pouco ou é muito? Pouco é muito, Isaías. 70 vezes 7. É muito. Mas sabe por que Jesus está dizendo 70 vezes 7? É porque ele sabe que talvez você tenha uma pessoa que você não goste de jeito nenhum. Mas na medida em que tu vai dizendo todo dia, eu perdoo essa pessoa, vai ficando mais fácil você liberar perdão sobre a vida de outras pessoas. Amém? Mas sabe o que é mais interessante disso? Vou te dar um rema agora. Isto está escrito lá em Gênesis. Sabia disso? Agora eu não vou me lembrar como é o nome do cidadão. Amém, eu não estou lembrado aqui o nome do cidadão. Mas tem um cidadão que afirmou o seguinte, lá em Gênesis, diz assim: se Caim for traído, ele será vingado 7 vezes. Mas... não. Ele diz assim: se Caim
se Caim for vingado, ele será vingado 7 vezes. Mas se alguém querer se vingar, não, mas se alguém vier contra mim, eu serei vingado 70 vezes 7. Enquanto lá em Gênesis um cara afirmou que Deus traria vingança, ódio e justiça sobre aqueles que viessem contra ele. Jesus no Novo Testamento diz: você tem que liberar 70 vezes 7 perdão. Isso é um rema de Deus. Você consegue pegar do Novo, ver lá no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento você consegue ver graça de Deus. Você consegue ver o rema de Deus a partir do muito se esforçar no logo, no muito meditar no logos. Você consegue ter revelação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Paulo respondeu agora: pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Será que hoje em dia as mídias sociais estão escravizando alguém? No certo sentido? Sim ou não? Sim. Por incrível que pareça. Eu vou falar num sentido, numa versão mais antiga, que diz assim. Esse versículo: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Amém? O que quer dizer assim? Tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa que você imaginar. Mas Paulo adverte: mas nem tudo convém a um cristão fazer. Você sabe que hoje seja isso para a sua vida, que não deixe algo te escravizar, não deixe pessoas te escravizar, não deixe o celular te escravizar, não deixe o patrão, no certo sentido, te escravizar. Amém? Ainda que devemos honrar patrões, honrar sem dúvida, mas não deixe escravizar, irmãos. Você sabe, Paulo vai dizer: não deixe ser escravo de outra coisa, se não ser do próprio Cristo. Porque a tradução no original de servo significa ser escravo de Deus. Amém? Não seja escravo do mundo, seja escravo de Deus. Eu sei que parece ser um nome ofensivo, escravo, mas ser escravo de Deus é a melhor coisa. Quem tem consciência disso? Amém? Isso é maravilhoso. Seja escravo de Cristo. Não sei como ser, não. Se submeta à palavra, você vai achar a resposta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora lá para Lucas. Lucas, capítulo 10. Versículo 38 ao 40. Diz assim. Amém? Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés de quem? De Jesus. E ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Amém. Eu queria falar algo para você, né? Existem 2 tipos de pessoas no mundo. A que vai querer agradar Jesus e aquela que ouve a palavra de Jesus. Qual das duas é mais importante? Você consegue arriscar? Deixa eu te falar, todas duas são importantes. Porém, na questão espiritual, nós devemos ser Maria. Porque Maria estava onde? Aos pés de quem? E ela estava ouvindo a quem?
Jesus. Não é só eu ficar aos pés de Jesus, é eu ouvir a palavra, o rema de Deus, para que venha adentrar no meu coração e eu possa fluir por meio da palavra de Deus, amém? E existe a segunda pessoa, que é Marta. Marta, se você for parar para pensar aqui, de certa forma ela até está com razão. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem toda pessoa que tem razão, ela está certa. Eu ouvi uma vez o pastor Aloysio disse o seguinte: pessoas que muito têm argumentação, que muito são cheias de razão, não se submete a ninguém. Porque sempre vai arrumar alguma argumentação. Ah, não, é isso, está faltando aquilo, tudo isso. E num certo sentido, Marta aqui estava cheia de razão. Senhor, é só eu que vou cuidar daqui para tantas pessoas, o alimento. Mande que Maria venha me ajudar aqui. Eu aposto que fosse um de nós iríamos dar razão a Marta. Não, realmente tem razão. É muita gente e precisa de muita ajuda ali na cozinha. Mas deixa eu te falar, o Senhor não estava nem preocupado com o alimento lá da cozinha. Ele estava alimentando o rebanho dele no lugar onde ele estava. Não sei se era na sala, se era na cozinha também, se era do lado de fora, isso nem importa. O importante ali era a palavra sendo liberada, o rema de Deus sendo canal de bênção na vida daquelas pessoas, amém? Aleluia, irmãos. Vamos continuar aí lá no versículo 41 ao 42. Diz assim: aí o Senhor respondeu: Marta, Marta. Deixa eu te falar uma coisa do hebraico aqui. No hebraico, irmãos, deixa eu te falar. Sempre quando Jesus vai exclamar duas vezes o mesmo nome, ou qualquer palavra, ele está dizendo assim: preste atenção, porque o que eu estou falando é verídico. Quando ele fala duas verdades. Quem já leu a Bíblia viu essa seguinte expressão: em verdade vos digo. Quem já leu e já viu essa expressão aqui na Bíblia? Jesus simplesmente está dizendo: olhe, preste atenção. Preste toda a atenção da sua vida, porque o que eu estou falando neste momento é a coisa mais importante da sua vida. Do mesmo jeito foi para Marta, quando ele repetiu assim: Marta, Marta. O que ele estava querendo dizer? É simplesmente assim: presta atenção no que eu vou falar, Marta. Diz assim: você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e ninguém vai tomar dela. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sei que talvez você ache estranho o que eu vou falar, mas uma palavra, ela tem o poder de transformar e salvar uma vida. Eu creio em nome de Jesus, abrindo meu coração para você, irmãos, que pessoas no último momento de suspiro da vida, ela aceitou Jesus, confessou Jesus. Uma pessoa que confessa Jesus no último instante da vida dela, será que ela é salva, sim ou não? Sim. Ela não ouviu todo o evangelho, ela não leu toda a Bíblia, mas por uma única palavra ela foi salva. E é por isso que Jesus diz: uma coisa só é importante. Amém, irmãos? E essa única coisa é palavra de Deus, o logo de Deus aqui. Amém? Aleluia. Agora vamos lá para Levíticos capítulo 3 ou capítulo 11. Terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 11. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 3 diz assim: que tem o casco dividido e com rumina. Talvez você nem entendeu o que eu quis dizer aqui, mas aqui está falando das leis. As leis a respeito dos animais que eram considerados limpos, que eram considerados puros. Amém? Lá em Atos capítulo 10 vai falar que Pedro estava inquieto e foi orar ao Senhor. Mas a Bíblia nos conta que ele não foi simplesmente orar, ele foi meditar na palavra de Deus. E no meio da meditação ali, irmão, eu não sei como era que Pedro estava meditando ali, ele viu uma visão de um lençol estendido do céu à terra. E sobre esse lençol estavam vários animais. E, por incrível que pareça, a maioria, ou todos os animais eram considerados impuros ali. Só que Jesus chega para Pedro assim: Pedro, alimenta-se desses animais. E Pedro responde: Senhor, eu nunca comi nada impuro. Amém? Deixa eu te falar o que eram aqueles animais. Eu não estou te chamando de animais não, viu, irmão?
Mas o que eu vou falar, eu quero que você vá além da concepção humana, da mentalidade humana. É que todos nós éramos considerados animais impuros. Amém? Só que a palavra do Novo Testamento não é animais impuros, mas sim considerados gentis. E é interessante que teve um cara chamado Cornélio. E esse cara não era judeu, ele era gentil, ele era italiano. E no momento em que o servo de Cornélio chega a Pedro e diz assim: Pedro, vá até a minha casa, e diz o nome do cidadão lá, que era Cornélio, Pedro automaticamente tem um rema de Deus. Então é isso que Deus está dizendo. Qual era o que Deus estava dizendo? Que Deus santificou os animais impuros. Então ele ligou. Olha, então o que era considerado impuro era tanto os animais como também os gentis. Então é isso. Deus não está dizendo que ali se trata de animais, mas está falando dos gentios. Eu sinto lhe dizer, irmãos, com todo amor, todos nós aqui somos gentis. Nós não fazemos parte da descendência de Abraão, e nem nós não fazemos parte da descendência de Abraão, mas estamos ligados por meio de Abraão numa promessa. Você sabe, Deus fez com que todos os gentios pudessem agora ter a chance da redenção em Cristo Jesus. E foi isso que Pedro ligou lá imediatamente. A visão não se trata de animais, mas se trata de pessoas que não são do meu povo e que agora vão ser filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. E vamos lá ler aí Levítico capítulo 11, versículo 3, diz assim: que tem um casco dividido e com rumino. Deixa eu te falar uma coisa. Porco tem o casco fendido, sim ou não? Mas ele rumina? Não. Camelo tem um casco fendido, sim ou não? Tem. Mas ele rumina? Não rumina. Vaca tem um casco fendido, sim ou não? Casco fendido, dividido em duas patinhas. Que é dividido. Tem, né? Tem. E a vaca rumina? Sim ou não? Sim. Deixa eu te falar. O cavalo tem um casco fendido? Não. Ele tem um casco inteirisco. Mas cavalo rumina? Sim ou não? Não. Aleluia, irmãos. Glória. Mais palavra, mais logo aí, meu chapa. E é isso. Aqui está dizendo que nós devemos ser como um animal do casco fendido e que rumina. O que significa isso? Que o animal que tem um casco fendido, eu não estou te chamando de animais, mas para que você tenha a mentalidade espiritual e saudável, você pensar que o casco fendido representa duas coisas, que você consegue agora fazer distinção entre o bem e o mal, luz e trevas, certo e errado, Deus e o diabo, inferno e o paraíso, amém? É isso que significa ter o casco fendido. E o que significa ruminar? Significa literalmente eu comer da palavra todos os dias. Ontem eu li, vamos supor, João 3,16, mas o Senhor fez com que voltasse de novo naquele versículo e hoje o Senhor me ensinou mais coisas a respeito de João 3,16. E não foi só isso, no outro dia seguinte o Senhor disse assim: vai lá de novo, medita. E meditou e veio de novo uma outra revelação cada vez maior. Por que é que isso acontece? Porque quanto mais eu rumino na palavra de Deus, quanto mais eu rumino no Logos de Deus, mais o rema de Deus irá acontecer na sua mente, no seu coração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 4, irmãos. Versículo 12. Aleluia, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Com toda sinceridade aqui. Nós cremos que a palavra de Deus é viva, sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Mas você sabia que a palavra de Deus não é só viva, mas como ela tem o poder de transformar tudo ao nosso redor? Mas ela vai além disso. Ela também pode transformar até o seu corpo. Ajudar até no aspecto físico.
Porque o Senhor vai falar lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, que Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações dela. Amém? Aleluia, irmãos. A palavra de Deus é justamente isso, irmãos. Ela consegue fazer separação entre alma e espírito. Quem já sentiu alguma coisa aqui que ficou pensando assim, será que isso é de Deus ou é meu? Muitas vezes eu cheguei a ter esse pensamento. Será que o que eu estou sentindo é de Deus, da alma, ou é do meu espírito? Você sabe, quanto mais eu me alimento de Deus, mais eu tenho um casco fendido, mais eu rumino na palavra, eu consigo fazer a separação de alma e espírito. Você só consegue fazer essa separação por meio da palavra, irmãos. Por meio do Logos de Deus, amém? E agora vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo do 20 ao 22. Vai dizer assim: filho, presta atenção no que eu digo. Escute as minhas o quê? Palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e a ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Deixa eu te falar algo. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus é tão viva que ela tem o poder de transformar, de até dar vida no aspecto físico do seu corpo, amém? Se você está sentindo alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo, leia a palavra de Deus e confesse dia e noite, medite nela dia e noite, dizendo: eu sou livre de toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, não aceito na minha vida, amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Só para a gente finalizar, vamos lá para Timóteos capítulo 4. 1 Timóteos capítulo 4. 1 Timóteos capítulo 4, versículo 13. Leia aí comigo, diz assim. 1 Timóteos capítulo 4, versículo 13 diz assim: enquanto você espera a minha chegada. Paulo falando para Timóteo que ele deveria chegar à espera dele. Mas eu creio que assim como também foi um sinal profético lá em Kiriat Sefé, quando Otoniel conquistou a cidade, eu creio que também aqui serve para aplicar também para nós. Em que sentido? Que nós devemos esperar a chegada de Cristo lendo na palavra de Deus. Amém? Diz assim: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se a leitura em público das escrituras sagradas, a pregação do evangelho e o ensino cristão. Amém. Olha que coisa poderosa que nós devemos nos dedicar. Agora é uma profundidade maior, irmãos, porque já não é simplesmente ler a palavra de Deus. Agora vai falar de dedicação nas sagradas escrituras. O que é dedicação? Você já teve um sonho a tal ponto de fazer alguma loucura? Do mesmo jeito é com a palavra. Quanto mais eu tenho sonhos maravilhosos de dizer assim: não, eu quero me dedicar hoje, eu quero sentir o rema de Deus, eu quero ter revelação, eu vou meditar cada vez mais na palavra de Deus. Você joga o seu corpo em submissão ao Espírito, porque a Bíblia vai nos falar que a carne e o Espírito vão estar sempre em guerra, e nós devemos nos dedicar à palavra. Amém? E agora vamos ler o versículo 15 para finalizar. Diz assim: pratique essas coisas, dedique-se a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Deixa eu te falar, só para nós finalizar. Quanto mais eu leio as escrituras de Deus, mais o meu progresso diante das pessoas vai ser visto. Quanto mais eu me dedico à palavra de Deus, mais o Senhor irá te transformar diante das pessoas.
Talvez as pessoas tenham um mau pensamento sobre você, mas eu creio em nome de Jesus que quanto mais você se dedicar às palavras de Deus, não é que você vai setar a imagem de Deus, mas o caráter de Deus vai resplandecendo na sua vida. E aquela pessoa que tinha um pensamento errado sobre você, vai perceber, tem algo diferente com essa pessoa. E eu creio em nome de Jesus que realmente, na medida em que você lê a palavra de Deus, algo diferente acontece com você todos os dias. Amém? Aleluia, irmãos. Finalizamos o nosso culto.